Liam Lawson foi expulso da Red Bull de forma brutal. Mas e se eu te disser que os responsáveis por isso não foram Horner, Marko ou mesmo Verstappen? Na verdade, foram os próprios engenheiros da equipe que detonaram o jovem piloto e praticamente assinaram sua demissão. Parece absurdo? Pois essa foi a justificativa oficial de Christian Horner para a troca relâmpago que pegou até Verstappen de surpresa. O que realmente aconteceu nos bastidores para os engenheiros da Red Bull ficarem tão preocupados a ponto de influenciar uma decisão tão drástica? O que chamou atenção nessa reviravolta não foi apenas a rapidez da decisão, mas o motivo por trás dela. Horner admitiu que os engenheiros da Red Bull ficaram muito preocupados com Lawson e levaram suas queixas diretamente à chefia. Mas o que exatamente estava errado? Dados internos mostravam que o piloto estava sofrendo para lidar com o carro, mas isso já não era esperado? Afinal, ele foi jogado no time principal com pouquíssima experiência e sem tempo para adaptação. Será que a pressão vinda do lado técnico da equipe foi exagerada? Ou será que Horner apenas usou os engenheiros como bode expiatório para justificar uma decisão já tomada? O detalhe mais polêmico dessa história: Lawson não fazia ideia de que sua vaga estava em risco. Ele revelou que as conversas dentro da equipe indicavam que ele teria mais tempo para se provar, e de repente veio o golpe. Isso levanta uma questão séria. A Red Bull realmente deu a ele uma chance justa ou foi tudo um teatro? O discurso de Horner sobre os engenheiros preocupados parece até uma desculpa conveniente para justificar o corte rápido. O carro da Red Bull tem um histórico de ser complicado para pilotos menos experientes, mas isso não impediu outros novatos de se destacarem antes. Então, o que os engenheiros viram para soarem o alarme tão rápido? Dados internos mostraram dificuldades de adaptação, sim, mas será que foi algo tão catastrófico que justificava a demissão mais rápida da história do time? A decisão veio logo após apenas 2 GPs desafiadores, incluindo uma corrida sprint em um circuito pouco conhecido. Em outras palavras, Lawson mal teve tempo para encontrar um ritmo. Isso levanta outra suspeita. Será que o problema era realmente o piloto? Ou a Red Bull está escondendo algo sobre o desempenho do RB21? Agora que Lawson foi descartado, a aposta da Red Bull está toda em Yuki Tsunoda. O japonês tem mais experiência, mas será que ele realmente tem o perfil técnico que a equipe precisa? Segundo Horner, a decisão foi tomada para que Tsunoda ajudasse no desenvolvimento do carro e aliviasse a carga de Verstappen. Enquanto a Red Bull enfrentava uma crise interna gigantesca, McLaren enxergou a oportunidade perfeita para virar o jogo. Mas e se eu te disser que isso não foi coincidência? O escândalo de Christian Horner foi um desastre para a equipe austríaca, mas para a McLaren foi um presente inesperado. Zac Brown não teve pudor algum em admitir. McLaren viu na turbulência da Red Bull uma oportunidade estratégica e aproveitou sem hesitar. Mas o que isso realmente significa? Segundo o próprio CEO da McLaren, a Fórmula 1 é um esporte onde não basta ser rápido na pista, é preciso ser inteligente fora dela. Brown revelou que sua equipe absolutamente tirou proveito da crise da Red Bull para crescer. Isso levanta uma questão incômoda. McLaren apenas se beneficiou de um momento difícil do rival ou ativamente trabalhou para agravar a situação? Historicamente, a Red Bull sempre foi mestre nos jogos políticos da Fórmula 1. Christian Horner e Helmut Marko não hesitam em usar a mídia para desestabilizar rivais, como fizeram diversas vezes contra Mercedes e Ferrari. Mas, desta vez, a estratégia se voltou contra eles. McLaren simplesmente jogou com as mesmas armas. Quando o escândalo de Horner explodiu, a equipe laranja entendeu que não precisava apenas focar em melhorar o carro, bastava deixar a Red Bull implodir sozinha. E foi exatamente isso que aconteceu. O drama nos bastidores gerou tensões entre os engenheiros, tirou o foco do desenvolvimento e expôs rachaduras na relação entre Horner e a Red Bull. Os números não mentem. Até o escândalo de Horner, a Red Bull estava bem encaminhada para mais um título de construtores. Mas, de repente, o desempenho começou a despencar. Coincidência? Difícil acreditar. A investigação de Horner não apenas jogou o time em uma tempestade de incertezas, mas também impactou diretamente o dia a dia da equipe. Engenheiros distraídos, reuniões de crise,
rumores sobre mudanças internas. Tudo isso tirou o foco do desenvolvimento do carro, permitindo que McLaren encurtasse a diferença. Se há algo que esse caso deixou claro, é que a Fórmula 1 não é apenas uma batalha de carros, é um jogo de xadrez, onde a política vale tanto quanto a performance. Zac Brown não inventou essa estratégia, mas a forma como ele usou o escândalo de Horner pode mudar a dinâmica do esporte para sempre. Agora, outras equipes perceberam que, em um campeonato tão disputado, qualquer crise interna pode ser explorada para desestabilizar um rival. Lewis Hamilton e Ferrari precisam de um milagre no Japão. Depois do vexame na China, onde Hamilton e Leclerc foram desclassificados, a escuderia promete uma mudança crucial para Suzuka. Mas será que um simples ajuste na suspensão pode salvar a temporada? Ou estamos diante de mais um erro que pode custar caro? Hoje, vamos analisar as decisões de Maranello, as falhas da Ferrari e o impacto dessas mudanças na luta contra McLaren e Red Bull. A Ferrari desclassificada na China. Isso é algo que ninguém esperava, mas aconteceu. Hamilton e Leclerc perderam seus resultados porque os carros estavam fora do regulamento. O SF25 de Hamilton foi flagrado com o assoalho desgastado além do permitido, enquanto o carro de Leclerc estava 1 quilo abaixo do peso mínimo. Mas como a Ferrari deixou isso acontecer? Foi um erro de cálculo ou uma tentativa de encontrar desempenho a qualquer custo? O fato é que, em um campeonato onde cada ponto conta, esses deslizes podem custar o título, mas o que mais impressiona é que esses problemas poderiam ter sido evitados. A própria Ferrari admitiu que errou ao ajustar a altura do carro de Hamilton para a corrida na China. Isso significa que a escuderia ainda está tateando no escuro quando o assunto é a configuração ideal do SF25. E agora, a solução encontrada para Suzuka é simplesmente alterar a suspensão? Será que isso basta para resolver os problemas estruturais do carro? Se o problema fosse apenas regulatório, a mudança na suspensão até faria sentido. Mas os dados do próprio simulador da Ferrari mostram que há mais questões envolvidas. O carro tem dificuldades em gerar o fluxo de ar correto na parte traseira, algo que afeta diretamente a estabilidade e o desempenho nas curvas de alta. Em um circuito como Suzuka, onde cada detalhe aerodinâmico faz diferença, a Ferrari pode estar subestimando o problema. Além disso, o time testou 20 variações para tentar encontrar um acerto ideal. Isso mostra que não há um caminho claro. Será que a Ferrari está apenas tentando ganhar tempo até o novo assoalho ser introduzido no Bahrein? Desde que assinou com a escuderia, Hamilton sabia que enfrentaria desafios. Mas será que ele imaginava algo assim? O 7 vezes campeão do mundo já se viu em situações difíceis antes, mas agora depende de um carro que ainda não entregou o que promete. Para piorar, as mudanças feitas na China mostraram que a Ferrari pode estar tomando decisões no escuro. Além da suspensão, Hamilton terá um novo software no volante, algo que nem Leclerc tem ainda. Isso mostra que a Ferrari está tentando adaptar o carro ao seu novo piloto, mas será suficiente? Hamilton terá que aprender rapidamente a lidar com novas configurações enquanto ainda tenta se adaptar ao SF25. E no meio disso tudo, ele precisa de bons resultados. Afinal, a Ferrari já está 61 pontos atrás da McLaren no campeonato de construtores.